Olá, pessoal! O assunto de hoje é sobre os cuidados na alimentação para quem tem diabetes. É uma doença com uma disfunção no metabolismo e que a frequência está sendo cada vez maior na nossa população. Para entender de uma maneira bem simples, imagine que quase tudo que nós comemos se transforma em glicose. A glicose é um açúcar presente dentro do nosso sangue, mas o certo é que essa glicose deve estar dentro das nossas células, para que possa servir de combustível. Quem coloca a glicose dentro das células é um hormônio que se chama insulina. E é aí que acontece o problema. Quem sofre de diabetes ou não produz a insulina, ou produz em quantidade insuficiente, ou as células não recebem com eficácia a função da insulina. Existe o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, que é o mais comum, e que está relacionado não só à idade, como antigamente, mas agora está frequente até em crianças, principalmente pelo hábito alimentar e pelo sobrepeso. As pessoas têm um erro de achar que somente o açúcar é que é proibido para quem sofre com diabetes. Seja açúcar comum, açúcar refinado, mascavo, mel, realmente este açúcar é um veneno para quem sofre com diabetes. Mas e o açúcar que está embutido nos alimentos? Esse também é um grande vilão. Pão branco, bolo, vários tipos de biscoito, macarrão, arroz branco. Esses são os carboidratos brancos, simples e refinados. Dentro do organismo, eles se transformam rapidamente em açúcar. E para quem sofre com diabetes, isso é quase um veneno. Fiquem atentos principalmente na quantidade desses alimentos. O certo é você trocar por alimentos integrais. Pães, macarrão integral, arroz integral, menos alimentos feitos com farinha, mas também com quantidade moderada. Farelos, sementes, castanhas, grãos, esses são alimentos naturais, como a natureza trouxe para a gente. Não foram processados e riquíssimos em fibras e gorduras saudáveis. Essas fibras são essenciais para quem sofre com diabetes. Primeiro, porque ajuda a regular o nível de açúcar. Segundo, porque equilibra o colesterol. Quem sofre de diabetes tem tendência a ter o colesterol mais alto. Ajuda também a ter uma boa saciedade e equilibrar o peso. Por isso, quem tem diabetes deve consumir, no mínimo, uma fonte de fibra no seu dia a dia. Feijão, ovos, cebola e cacau em pó, lógico, sem açúcar. Essas são as melhores fontes de um mineral que se chama cromo. Ele é o principal para trazer o equilíbrio no nível de açúcar do sangue. Os tubérculos como inhame, batata, cenoura e até beterraba, geralmente quem sofre de diabetes tem um pouco de medo de consumir esses alimentos. Mas você não precisa eliminar totalmente da sua alimentação. Basta consumir com moderação e sempre acompanhado de uma proteína, seja uma carne magra ou leguminosa, como feijão, ervilha ou lentilha. Farinha de semente de uva, farinha de banana verde e canela em pó. 3 alimentos que merecem destaque para quem sofre com diabetes. A farinha de uva ajuda a melhorar a circulação, a farinha de banana verde melhora o intestino e diminui a absorção de glicose, e a canela já tem estudos comprovando quanto ela consegue abaixar o nível de açúcar no sangue. Procure acrescentar esses alimentos, seja em sucos, vitaminas, na fruta ou até na sua comida. Isso ajuda muito no equilíbrio da glicose. O diabético precisa ter cuidado para não comer refeições em grande quantidade. E também não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Por isso, nos intervalos entre as refeições, o indicado é consumir frutas. Elas possuem grande quantidade de fibras, que são importantes, e nutrientes no geral. Cuidados que o diabético deve ter com alguns alimentos. Sempre leia rótulos. Palavras como sacarose, maltose, dextrose, xarope de milho, tudo isso significa açúcar no seu alimento. Evite consumir alimentos que possuem esses ingredientes. Mas também cuidado com aquele tanto de diet light no dia a dia. Os alimentos possuem menos açúcar ou nenhuma, mas possuem mais gorduras e um excesso de adoçante artificial que também não é benéfico para a saúde. Outro problema para o diabético é a bebida alcoólica, que se transforma em açúcar dentro do organismo. Procure limitar no máximo a 2 drinks por semana.
A verdade é que falar de diabetes é bem complicado. Nós estaríamos falando de tanta coisa com uma base: alimentar-se bem dos alimentos naturais, variados e evitar industrializados e farinhas no geral. Procure comer com moderação e tenha sempre cuidado para não faltar nutrientes, porque o diabetes é uma doença séria e você deve evitar as complicações.